E nós vamos abrir a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 4, do versículo 10 em diante. Hoje nós vamos ver sobre o rei e o seu sonho. A palavra de Deus fala assim para nossas vidas, para nosso ensino. Eram assim as visões da minha cabeça na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantia dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu. Podeis assentar, queridos. O Senhor nos fala de um rei por nome Nabucodonosor. A palavra fala assim no capítulo 4, no início: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. A palavra fala que esse rei, ele teve um sonho, visões na sua cama, e ele tem um sonho com essa árvore, e nós precisamos entender o que é essa árvore. Essa árvore fala do próprio rei, do próprio reinado, fala de uma árvore que as pessoas estavam sossegadas debaixo dela, um reinado em que as pessoas estavam sossegadas, e fala das aves do céu, daqueles que vêm de outras nações. É como a gente tem aqui no Brasil, outras nações, colombianos, chilenos, que vêm aqui no Brasil e encontram um lugar de descanso para ele. A palavra fala que ele chamou os seus magos, os seus astrólogos, mas a palavra diz que eles não conseguiram falar para o rei do sonho, porque Deus só se revela para os seus profetas. Deus só se revela para os seus servos. A palavra nos diz que estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, no versículo 13, clamando fortemente, no versículo 14, e dizendo assim: derrubai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela, e as aves do seu ramo, mas o tronco, com as suas raízes, deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e até o mais baixo dos homens constitui sobre eles. Então nós entendemos aqui na palavra que o Senhor
ele deu um decreto para Nabucodonosor. Nabucodonosor, na época, ele tinha direito de vida e de morte. Ele podia mandar matar a hora que ele quisesse. Ele era o rei da terra. Mas a palavra diz que cresceu nele algo que vem sobre nossas vidas para nos impedir de receber as bênçãos de Deus, chamado soberba. E para você ser soberbo, você não precisa ser rico. Tem rico que não é soberbo e tem pobre que é soberbo. Não quer dizer que para você ser soberbo, você tem que ser rico. Eu conheço pessoas que são incapazes de sair com o embrulho daquele papel de rolo. Ele acha que ele não pode sair na rua com aquilo ali, de tanta soberba que tem nele. Tem vidas que ela compra uma roupa em 24 pagamentos para poder ostentar uma etiqueta. Ele se endivida para ostentar uma etiqueta. Ele encontra com você, bota um tênis, fica empurrando para ver se você olha a etiqueta dele. Isso é soberba. A palavra diz que, no versículo 18: isso em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Deus quer que o ímpio reconheça que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. Porque o rei reconhecia em Daniel que ele era homem de Deus. Então ele tinha testemunho dentro do reinado. Ele tinha postura, ele era um homem sério. Mas tem crente que só misericórdia. Então, Daniel, cujo nome era Beltesazar, versículo 19, esteve atônito, quase uma hora, e os seus pensamentos turbaram. Falou, pois, o rei disse: Beltesazar, não te espantes, o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Daniel, quando ele viu o sonho, o Senhor deu a interpretação a ele, ele teve o discernimento, mas foi tão terrível que ele falou assim: rei, que esse sonho seja para os teus inimigos. Ele por uma hora, diz a palavra, que ele ficou atônito. Ele deve ter assim: como que eu vou falar isso para o rei? Essa interpretação. Mas quando Deus te usa, querido, pode estar o governador na sua presença, se é Deus que está te usando, ele vai ter que ouvir e se dobrar, porque Deus vai cumprir. A palavra diz que ele ficou atônito, ele ficou sem eira e beira, e ele falou assim: olha, rei, o sonho seja contra os teus, que tem ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. Mas ele tinha que falar para o rei. Aí a palavra diz assim no versículo 20: a árvore que vistes, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, versículo 21, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. Ele deve ter olhado e falado assim: és tu, rei,
A árvore que você teve o sonho, és tu, rei. Talvez, querido, você acha que está tudo bem, porque você está empregado, porque não está faltando dinheiro, mas saiba que há um vigia santo, um Deus que tem os olhos sobre toda a terra, que vê o que está oculto, e Ele está te olhando dia e noite. Vai chegar uma hora que Ele vai se defrontar com você. Nós vamos ver aqui como é que Deus age. Às vezes você acha que está tudo bem, mas não está bem. Você só está bem se você conhecer Deus e estiver em comunhão com Deus. A palavra diz assim: és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó rei, um vigia, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e que com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. 7 tempos quer dizer 7 anos. 7 quer dizer a totalidade, a perfeição até do juízo de Deus. Aí, a palavra diz no versículo 24: esta é a interpretação, ó rei, e este o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Sabe o que é decreto? Do rei, e do rei que é chamado de onipotente, do rei que é chamado o Altíssimo. Decreto quer dizer: ninguém pode mudar, ninguém tem poder para mudar, ninguém tem força para mudar. Quando Deus estabelece, vai acontecer. Ninguém muda o que Deus determina. Ele é soberano. A palavra diz assim, versículo 23, 25: serás tirado. Eu fico imaginando, é o rei no trono, o profeta na frente dele, e fala assim: rei, você será tirado dentre os homens, e você vai viver no pasto como um boi, no meio do jumento. Meu filho, para fazer isso tem que estar cheio do Espírito Santo. Olha o que ele fala. O rei tinha poder de vida e de morte. Ele fala assim, aleluia: serás tirado de entre os homens, e a tua morada, rei, será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Sabe o que Deus está falando? O seu emprego é dele, a sua empresa é dele, a sua casa é dele, os seus filhos é dele, a sua esposa é dele, o seu marido é dele, tudo é de Deus. É isso que ele está dizendo. A sua saúde é dele, a sua vida é dele, ele é o Senhor todo soberano.
E tem gente que acha que é dono da vida dele. Eu quero te falar mais. A sua vida foi comprada pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi por prata ou ouro, mas pelo sangue de um santo. E fala assim: e quanto, versículo, ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Aí agora vocês vão ouvir no próximo versículo a misericórdia do Deus vivo. Isso se aplica muito em ministério. Quando o Senhor dá uma direção para alguém ir para disciplina, Deus está falando assim: eu quero que você me conheça na intimidade. Você tem duas opções: desobedecer Deus, abandonar a disciplina e ter que voltar para pedir perdão e entrar na disciplina de novo, ou cumprir e Deus te restaurar e te exaltar, porque Deus gosta de filho obediente. Aí, querido, no versículo 27, o profeta fala assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Deus está falando assim: olha, põe a boca no pó. Pode ser que o Altíssimo te ouça e a misericórdia venha sobre você. Nós às vezes esquecemos com quem que nós estamos lidando. Deus não te salvou para você apenas receber as bênçãos dele. Deus te salvou com um alvo muito maior, e te salvou para você ter mudança de vida, e através de você outras vidas o conhecerem, porque ele quer uma família na eternidade. Esse é o objetivo de Deus. Crente que fala bênção e ao mesmo tempo fala maldição. Querido, vai me perdoar, mas se você fala bênção e fala maldição, o que vai prevalecer na sua vida é maldição. Da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Aí a palavra diz assim: todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Agora, o mais tremendo, sabe o que Deus fez no versículo seguinte? Deus esperou 12 meses para trazer a vara de ferro sobre Nabucodonosor. E aí entra um grande engano dos filhos de Deus, porque Deus não agiu logo. Ele acha que Deus não está ligando. Ele acha assim: não, Deus não está nem olhando para isso. Deus não se importa. Eu gostaria que você abrisse em Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, para nós vermos algo assim que talvez você nunca tenha lido na palavra de Deus. Abra os seus ouvidos, peça o Espírito Santo para te dar entendimento da palavra, peça o Espírito Santo para te dar mudança de vida, porque pode ser que o vigia santo já esteja perto de você, e talvez vá sair dele um decreto sobre a sua vida, mas você pode mudar isso hoje, pela palavra de Deus. 8:11, olha o que a palavra diz, Eclesiastes 8:11,
visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto para praticar o mal. A palavra está dizendo, querido, que nem sempre vem de imediato o juízo. Às vezes Deus espera 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: filho, filha, muda o rumo, porque a justiça está vindo. Da boca do meu filho sai uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto para a graça como para o juízo. Muda o trajeto que eu quero te abençoar. Mas tem vida que você não, comigo não tem problema. Quanto mais eu peco, mais eu sou abençoado. Vai, bichinho. Vai andando por aí. Ó, que você encontrar com vigia santo, você não vai ter nem como dizer misericórdia. Porque quando o vigia santo colocar a mão, e se for juízo, a palavra de Deus diz que não há neste universo ninguém com poder, a não ser um amado nosso que está aqui agora passeando no meio da igreja, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele está aqui agora passeando em nosso meio. E talvez você vai sentir até um calorzinho aí. É a voz dele falando assim: olha, a palavra está te dizendo, se acerta. Ao cabo de 12 meses, versículo 29, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Isso me traz à memória um outro rei por nome Herodes. A palavra diz que Herodes, no Novo Testamento, assentado, o povo diz assim: voz de Deus tem Herodes, e ele recebeu aquilo, dizendo assim: não, eu sou realmente todo poderoso. Diz a palavra que de imediato os bichos começaram a comer Herodes, ele foi comido por bicho, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. E às vezes tem pregador que quer glória, tem pregador que fala assim: olha, eu sou o melhor pregador. Aí Deus fala assim: é mesmo? Puxa só a respiração, ele desfalece. Teve um grande pregador na Argentina, vou falar o nome dele porque isso na mídia. Ele chegou, o estádio estava lotado. Aí veio o assessor dele, falou assim: está cheio o estádio? O assessor: está cheio, e a mesma quantidade tem dentro do estádio, tem do lado de fora. Ele falou assim: Deus precisa de mim. Acabou o ministério dele. Ele foi até preso, porque Deus não precisa de ninguém. Ele é Deus, Ele é soberano. Queridos, Provérbio 11:2 diz que quando a soberba vem nas nossas vidas, a ruína começa a se encostar em você. Provérbios diz que se você deixar a soberba vir sobre a sua vida, você pode ter certeza que a ruína está chegando. Às vezes, Deus, por misericórdia, vai falar assim: ruína, só chegue nele daqui a 12 meses. Aí você acha que não tem problema. Deus, Ele quer mudança de vida.
Tiago 4,6 diz que Deus, olha bem a palavra, Deus resiste aos soberbos. Sabe o que é resistir? Você vai chegar perto dele e vai falar assim: afasta-te. Isso é resistir. Ele não permite você chegar nele. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Uma vez eu fui orar por uma família que estava toda aidética. Mulher, filha e marido. E eu fui no apartamento deles. Quando eu entrei, o marido estava uns 35 quilos osso. E eu quero dizer, se tem alguém aidético com HIV, eu conheço um Senhor que te cura. E Ele está presente aqui hoje. Mas esse moço estava ali, estado terminal. E pediram para a gente orar, eu fui orar por ele. Na hora de orar, ele falou assim: espera aí, pastor. Eu falei: tá bom. Meu filho, vem cá, desce lá embaixo, vigia o meu carro, porque eu estou desconfiado que alguém vai arranhar ele. O homem estava mais preso às coisas materiais do que o Senhor querendo abençoar ele. Tem vida que está preso à matéria. Crente, conhece a palavra, mas não deixou a palavra libertá-lo. Depois de muito tempo, eu encontrei com a esposa dele. Ele morreu. Aí eu encontrei com a esposa dele, daí um tempo aqui na Glória, ali fazendo compra. Olhei, eu sabia que ela era portadora do vídeo. Bonita. Falei: Jesus, o pecador incauto não sabe que ali tem um gatilho pronto para ele. Daí a 6 meses, ela também caiu, estado terminal, ficou cega. Aí me chamaram, eu fui lá em Porto Santana, vai perdendo tudo, e foi chegando perto de Flechal. Aí cheguei lá, falei: a senhora crê que Jesus pode te curar? Eu falei: creio. Ela tinha mudado de vida, a luta que ela passou trouxe benefício para ela. Quando Jesus, se você é servo de Jesus, Ele deixou você entrar no deserto, ou deixou você ter uma luta, saiba e creia que Ele está apenas te preparando para algo muito maior. Ele tem bênção para você. É assim que Deus age. Foi o que Ele falou para Nabucodonosor: olha, a árvore está destruída, mas as raízes, o tronco está amarrado, porque o teu reino será devolvido. Mas você, Nabucodonosor, vai aprender que há um Deus que é soberano. Aí eu falei: você crê, minha filha? Creio. Nós oramos. Uma semana depois, aquela mulher estava curada da cegueira, em pé, e até hoje está por aí andando, serva do Deus Altíssimo. Deus quer nos dar experiência. Eu fico pensando, por que não mataram Nabucodonosor nesses 7 anos? Porque quando tem um rei, não é só rei não, qualquer posição de liderança, sempre tem 2, 3 ou 4, 5 querendo tomar o lugar dele. Você vê Moisés, Miriam e Arão, os próprios irmãos já queriam tomar o lugar de Moisés. E o rei foi para o meio do jumento comer capim. A palavra diz que as unhas dele cresceram, o pelo dele cresceu, virou um bicho. Mas ninguém tocou, porque ele estava debaixo da ordem de Deus. Mesmo ele feio, bichando lá, com nem um boi muito feio,
porque a palavra tinha como se fosse pelo de asas de águia, um troço esquisito, mas Deus na sua soberania disse: ninguém toca nele, eu estou apenas ensinando ele a entender que há um Deus altíssimo, porque ele vai glorificar o meu nome. Por isso, querido, que às vezes a gente encontra gente que entra numa situação difícil e o Senhor lá na frente o restaura, para a glória e honra do nome de Jesus. Se você, querido, talvez não está aí crescendo pelo, nem unha grande, mas você está na mesma situação que Nabucodonosor, às vezes está preso na enfermidade, ou às vezes não tem dinheiro nem para passagem. Se você é filho de Deus, saiba e entenda que Deus está apenas te ensinando, porque Ele tem o melhor para a sua vida. É assim que Deus é. Ele fala que aos filhos Ele corrige. É melhor apanhar de Deus do que não ser filho de Deus. Vocês concordam com isso? É tremendo. Vamos voltar para o capítulo 4. O rei foi, virou animal, mas Deus deu um prazo determinado, 7 anos. Sabe o que Deus está falando com 7 anos? Ele nunca te dá acima do que você pode suportar. Você pode não achar que suporta, mas se você obedecer, existe um Deus chamado Espírito Santo que vai te ajudar a atravessar o vale. Porque esse Deus Espírito Santo está preparando uma igreja vitoriosa para ser arrebatada pelo Senhor Jesus Cristo, dono de nossas vidas. Nem sempre, quando você está na luta, é o diabo. Às vezes, Deus está pegando o que você tem de ruim, tirando de você e te colocando no caminho dos guerreiros de luz. Olha que depois dele sair dessa situação toda, o que a palavra diz, capítulo 4, versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor. Aí ele começa a contar a história dele. Esses dias eu estou pregando essa mensagem porque eu estava assistindo uns documentários e descobriram lá um fragmento que estava a carta do rei Nabucodonosor. A arqueologia provando que a nossa palavra é fiel. O que você... Os inimigos devem ter olhado para Nabucodonosor e falado assim: tadinho do rei, é o fim. O vigia santo falou assim: não, ele está entrando em tratamento, porque vai ser o começo. O seu futuro, querido, vou repetir isso, pode estar a pior tragédia. O seu passado pode estar a pior tragédia do mundo. Você humanamente olha para ele e diz: não tem jeito. O nosso Deus fala assim para você: o seu futuro está totalmente intacto. Ele escreve uma história nova. Você só tem que fazer uma coisa: reconhecer
que quando a soberba está em sua vida, Tiago 4,6, Deus resiste. Você tem que falar, Deus retira de mim a soberba. E se você é um chamado de Deus, se você não pedir, pode ser que você comece a entrar no deserto. E no deserto você vai ter duas escolhas: continuar a ser soberbo, continuar a murmurar e perecer, ou como Josué e Caleb, falar, o meu Deus prometeu, e eu vou alcançar a terra prometida. Merece o nosso louvor esse Deus? Vamos louvá-lo?